We were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me. Stars shone in our eyes like the lights of fire that we were obsessed, and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel a stream. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember little times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember little times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. When you Boa noite! Vamos começar o bate-papo@.com. Hoje, Pablo Bonato. E vamos lá, vamos perder tempo não, vamos convidar logo o Pablo Bonato para iniciar. Liza está chegando, elegante, estreia. Estreia lá. Vamos lá, boa noite. Vamos começar a segunda temporada do bate-papo@.com. Pablo Oi, Bonato. oi, tudo bom, amigo? Tá falhando o áudio, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Ah, tá, não. Não, agora eu tô. Tudo bom, gente? Liza? Boa noite, vamos começar essa segunda temporada em alto astral. E Paulo, para começar, eu conheço você, nós já trabalhamos juntos, e também éramos vizinhos. Agora eu que estou longe um pouquinho de você. Mas a gente sempre... Verdade. E os nossos encontros sempre são bastante amigáveis, porque a gente é muito amigo mesmo, eu e você. A gente se entende. Né? Então, uma coisa que eu quero logo te perguntar é o que significa a palavra embrulhos na sua vida? Embrulhos. Então, para mim foi um projeto muito interessante, apesar de eu ter entrado assim meio que nos 45 do segundo tempo, né? Porque eu entrei de stand-in, né, do Jones, né? Aí a Janine, como a gente é muito amigo, ela confiou a mim esse cargo, vamos dizer assim, né? Só que eu tive uma experiência antes com embrulhos que foi lá no Centro-Oeste, do Damascena, né? Sim. Que foi um ano antes, ele levou esse texto lá e eu fiz o teu personagem, que era o Neguinho, numa cena lá, e aí um ano depois a Janine me chamou para substituir o Jones, acho que foi 2 apresentações, né? E é isso, é uma memória afetiva muito boa que eu levo dos embrulhos. Eu lembro que quando quando eu não estava em cena, eu estava lá ajudando na luz, ajudando ali na parte ali no staff, né? Muito legal. Bacana, bacana. Newton, oi, amigo. O Rudolf tá aí, um amigo meu que fez a peça Cinelândia no Ar. Newton, Que bom, Nilton. Rudolf, beijo, gente. Putz, Luba sejam bem-vindos. Luba também, minha amiga, atriz. Começamos aqui a segunda temporada e o Pablo Bonato já respondeu uma pergunta. Só que ele meio que respondeu. Oi, Luba.
Ele falou de um projeto, mas não respondeu. Então eu vou perguntar novamente. O que significa a palavra embrulhos na sua... Embrulhos. Então, embrulhos. Eu acho que é aquela memória afetiva que a gente guarda dentro do coração. O embrulho da mãe que a gente perdeu, do grande amor que se foi. Isso, para mim, são os embrulhos que a gente vai deixando para trás, mas que ficam aqui dentro, né? Na minha opinião, embrulhos é isso. Embrulhos são memórias. Memórias, é. Até porque no próprio texto da Maria Clara, né, ele se trata muito dessa coisa das memórias, né? Porque aqueles dois personagens, eles são aquela casa, né? Sim. Então, acho que é isso. Embrulhos é isso, são as memórias da gente. As memórias. Bacana, bacana. Adorei a definição. Bom, Pablo, agora a gente vai começar a querer conhecer um pouquinho de quem é Pablo Bonato. Então, de primeiro, eu quero te perguntar onde você nasceu e qual é a sua origem. Então, eu nasci em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Sou filho de uma cearense, de um mineiro. E é isso, sou ator há 28 anos, vou fazer 28 anos agora, dia 23 de julho, exatamente. Sou professor, assim como você, porque a gente tem que ter um plano B, né? Porque senão a gente é complicado viver só de arte, né? E eu sou isso. Sou pai, né? Eu me considero pai, porque você conhece a minha história, né? De filho. Hã? A gente vai falar um pouquinho. Então, a sua origem seu pai era do Ceará e tua mãe é mineira, isso ou não? Não, a minha mãe era cearense e o meu pai era mineiro. Mineiro. Então, a sua origem é a formação de dois estados do Brasil, né? E você Isso, é. no Rio de Janeiro, Campo Grande. Sim, em Campo Grande, naquela maternidade que demoliram há muitos anos atrás. E como foi a sua infância, Pablo? Então, minha infância foi uma infância normal, essa infância que acho que a gente tem mais ou menos a mesma infância, né? Essa de brincar de rolimã, subir nas árvores, roubar fruta no quintal do vizinho, enfim, foi isso. Até porque eu morava numa área rural, né? Então era muito isso. O bairro que eu morava na época a gente vivia assim, eu sei andar a cavalo por causa disso, que tinha um senhor que ele ensinava a gente a andar a cavalo, enfim. Foi uma infância feliz, né? Pobre, mas feliz. Simara, beijo, que saudade. Linda, beijo. Bom, bacana. E a adolescência também foi bacana, não foi? A sua adolescência? Foi, a adolescência foi bacana, com problemas, assim, de todo adolescente, né? Descobertas. E, ao mesmo tempo, foi na adolescência que eu me encantei pela arte. E então eu acho que, assim, as minhas memórias de adolescência é muito essa memória do cara que mora em Campo Grande, que ia no Arthur Azevedo, que ia para Big Field, que ia para Disque Mel dançar. É isso. Foi uma adolescência legal. Bacana, bacana. Além da Simara Matos, temos aí a Rafa Lage. A Rafa também tem elencos em Embrulhos. Ela também está... Eu lembro dela, a Rafa. Bom, já que você falou que foi essa adolescência que você descobriu, então você vai me falar como que descobriu a arte. Douglas de Abreu. Então, a arte, cara, eu sempre fui muito tímido,
Você sabe, né? Você me conhece, eu sou tímido. Tem gente que acha que eu não sou, mas eu sou tímido. Até hoje eu sou muito tímido. Então, a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa, até eu estava vendo uma live da Companhia do Invisível, do Damascena, que ele falou que foi na igreja, e a minha também foi na igreja. Eu estava fazendo aquela peça dos lava-pés. Aí a minha catequista chegou para mim e falou: você devia investir nisso, que você é muito leva jeito. Aí tudo bem, deixei isso quieto, né? Aí quando veio a novela Top Model, eu queria ser um daqueles meninos da novela Top Model. Aí, mas até então eu deixei para lá, eu não quis fazer nada e ficou, né? Ficou isso. Chegou em 91, é tudo muito ligado à televisão. Chegou em 91 a novela Vamp. Aí eu, caraca, eu tenho que fazer uma novela Vamp. Aí tá, não fiz a novela Vamp. Mas em 92 eu procurei um curso, que foi lá no Arthur Azevedo. Foi a primeira vez que eu entrei no teatro na minha vida, foi para fazer um curso com o saudoso Valdir Onofre, não sei se você conhece. Conheço. Então, aí quando eu cheguei lá de cara, eu muito tímido, já foi um baque, porque eu já cheguei lá um pouco atrasado e ele estava fazendo exercício de voz. E aí eu comecei a rir escancaradamente, assim, nervoso e eu achando aquilo engraçado. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eu vou embora. Mas não, aí eu fiquei. E fui ficando, e aí foi meu início foi no Arthur Azevedo. Talvez você também tenha sido lá no Arthur Azevedo, eu não sei. Isso foi em 92, eu não me esqueço desse dia. Foi dia 23 de julho de 1992. Eu não me esqueço. Vai fazer 28 anos. Letícia também entrou aí. Tô querendo sair, não consigo. Adorando a história. É ótima. Letícia. Ah, pô, Simara, podia ficar, né? Ela tem uma live também hoje, né? Eu tava vendo no Facebook. Olha só, Pablo. Eu comecei na Lona Elza Osborne, por isso que eu levo o nome de lá, né? E eu comecei Sei. a conhecer 11 meses depois de você. Você começou em 92, eu comecei em 1993, no mês de junho. 13 de junho. Quer dizer, você começou em julho. Quase que a gente começa junto. Oi, Letícia. Quase começamos juntos, né? É. E engraçado que a gente só foi se conhecer 5 anos depois, né? Bom, mas bacana. Letícia, tudo bem, Letícia? Vamos aproveitar aí, a gente já está aqui papeando. Vamos lá. Paulo, e o que significa teatro na sua vida? Depois que você passou a conhecer, o que significa hoje o teatro na sua vida? Eu acho que é uma resposta, acho que é muito clichê, mas é a minha vida. Eu não sei ficar sem. Tanto que eu fiquei, quando eu perdi a minha mãe, em 2009, eu fiquei 1 ano sem fazer e, assim, somatizou a minha depressão de ter perdido a minha mãe e de ter me afastado. E 1 ano depois eu tive que voltar e foi o que me salvou. Então, para mim, teatro está ligado a essa coisa de vida. Para mim, é vida. Eu não consigo ficar sem. É muito complicado. É vida. É vida. Teatro é vida. Pior que a gente que está dentro, já há mais de 2 décadas, a gente sabe o quanto é a nossa história, propriamente, o teatro, né? A nossa história de vida. Exatamente. E, no meu caso, o teatro ele me acompanha nesses 28 anos, né? Eu não. Assim, só teve esse ano mesmo que eu realmente parei, que foi quando eu perdi a minha mãe. E na época eu estava fazendo Nós do Morro, mas estava fazendo cinema. E eu estava muito depressivo. Enfim, se for ver meu currículo, eu não tenho 1 ano que eu não tenha deixado de fazer alguma coisa. Acho que só mesmo em 2009, por causa dessa questão mesmo, de ter perdido a minha mãe, né? Que a gente, acho que até nisso a gente combina, né? Enfim. Até isso a gente combina. 2009. Bom. 2009, Vamos lá, vamos continuar.
Caio entrou aí, Júlio Bernardo, Júlio de Minas Gerais, Oi, gente. de Irlanda. Sejam bem-vindos. Segunda temporada aí começando e a gente já está aqui no bate-papo maneiro com o Pablo Monaro. Pablo, agora que você falou um pouquinho de como você conheceu e que você já citou até um nome importante da arte, principalmente teatral na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é Valdir Onofre. Ele foi o seu primeiro professor de teatro. Primeiríssimo, assim, eu fiquei 2 anos lá e foi de extrema importância para mim, porque o cara era muito bom, né? Maravilhoso. E para mim foi. Minha primeira peça foi dirigida por ele também, então tem um valor, assim, eu tenho um sentimento muito grande por ele, né? Por essa. Eu tive grandes mestres, graças a Deus, e ele foi o meu primeiro e eu tenho muito orgulho. Isso aí. Para mim foi uma mulher. A minha primeira professora de teatro foi a Regina Perini, na Lona, Elza Osborne. Né? Eu conheci ela. Engraçado, eu não cheguei a fazer curso nenhum lá no Elza Osborne. Eu entrei em Porto Azevedo e logo depois eu fui fazer teatro na Barra. Aí eu fui fazer teatro com o Roberto Bom Tempo, na época, né, lance do Capitães da Areia, né? E aí eu fui fazer curso lá e eu dei uma afastada da Zona Oeste e, enfim, eu não cheguei a fazer... Eu não fiz. Eu estreiei no Arthur Azevedo, depois eu fiquei um tempo fazendo coisas fora. Mas o meu primeiro mesmo professor foi o Valdir. E você lembra do primeiro espetáculo, seu primeiro espetáculo teatral? Lembro. Eu só não tenho as fotos aqui porque devem estar amareladas, mas foi o Cágado e a Fruta, do Pernambuco de Oliveira, a direção era do Valdir. Eu fazia 2 personagens, que era o Zé Boboca e o Bode, um infantil. Muito interessante. Tinha o Andrews, não sei se você conhece o Andrews Louva. Então, ele estava no elenco também. Bem interessante. A peça era um infantil bem, assim, bem ingênuo, né? Mas bem legal o texto. Bacana. Foi a minha primeira peça. Bacana, e que bacana que você lembra, tem recordação. Né? Agora você citou... Não, eu sou muito com datas, eu tenho uma coisa muito de datas, assim, eu tenho um HD, assim, interno muito, muito bom. E você citou aí 2 nomes, né? Caio, tudo bem, Caio? Você citou 2 nomes de personagens que você fez na primeira peça. Então, a pergunta é, qual é o personagem mais importante na sua carreira? Cara, tenho 2 personagens que para mim foi muito importante até agora, que foi o Mosca do Maquinário, que você ia fazer anos depois, e foi o Jorginho do Fruto Proibido, quando eu fiz parte do Centro do Teatro do Oprimido, que foi lá, a gente tinha a supervisão do Augusto Boal, e foi uma peça que eu fiquei muito tempo em cartaz, eu fiquei 8 anos fazendo essa peça, então eu tenho um amor muito grande pelo Jorginho e pelo Mosca do Maquinário. Bacana. Mosca, assim, pelo que eu ensaiei com você no Maquinário, o Mosca é mesmo um personagem maravilhoso. Incrível. Aquela peça, todos os personagens são incríveis, né? Cláudia Baruch, mãe do Daniel, beijo! Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. E quais as suas influências artísticas? Ou seja, no teatro. No teatro, então, eu gosto muito da Armazém, companhia de teatro. Assim, eu não tenho um ator, eu tenho uma companhia que é a Armazém. Eu gosto muito da linguagem deles. Mas, assim, se eu fosse citar um ator, eu gosto muito do Matheus Nattergali, do falecido Paulo Altran, né? Gosto muito, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas deles e, enfim, acho muito interessante.
sim, quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. Olha, eu sou um pouco, vamos dizer assim, olha que humildade, né? Mas é isso, acho que esses três, assim, a Armazém, em termos de teatro, e dois nomes é o Matheus, mais contemporâneo, né? E o Paulo Altran. Caramba, bacana. E são dois monstros, né, da arte dramática. Exato. Bacana, muito bacana. Eu também sou fã do Matheus Nascimento e do Paulo Altran, né? Quem não é fã? Quem não é ator, né? Anderson Icebecker, ó o vizinho aí, nosso amigo também. Seja bem-vindo. Ah, é. Bem-vindo, gente. Olha só, é bacana isso de você relembrar e ter essa memória, né? Esse jogo memorativo que você trabalha de guardar as datas, os eventos, todos, isso é uma maneira de arquivar muito maneira até para a gente, porque eu sou um que não guardo, né, algumas datas. Mas, assim, é bom que quando eu tiver que lembrar, eu vou perguntar ao Pablo isso. É. Não, mas também, oi, Vitor. O Vitor é um amigo meu também, que eu vou fazer uma live, a minha segunda live vai ser com ele no sábado. Vamos falar sobre trilhas sonoras Isso e aí. sobre teatro pós-pandemia. Bem-vindo, Vitor. Então, essa coisa de data, eu sou muito. Eu lembro bem também, mas também tem uma coisa. Quando a gente está juntando material para tirar o DRT, a gente tem que juntar tudo, né? Então, a minha pasta ela é muito organizada. Então, assim, quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu vou lá na pasta, que eu sei que vai estar lá, entendeu? Sim, sim. Boa noite, amigo. Boa noite, Vitor. Boa noite aí. Olha só, agora, para a gente saber mais um pouquinho, sei que você já vai fazer 28 anos de teatro, então você tem uma carreira riquíssima em espetáculo. Mas, no seu currículo de 28 anos, qual, na sua opinião, foi o melhor espetáculo que você atuou? Cara, complicado. Eu gosto muito do maquinário, mas os meus xodóis são justamente duas peças que fogem dessa coisa do teatro convencional, que foi a minha experiência no CTO, no Centro de Teatro do Oprimido. Porque eu fiz duas peças lá, uma que falava sobre DST-AIDS e sobre a homossexualidade, que foi o Fruto Proibido. Eu fiquei 8 anos fazendo essa peça. E depois a gente fez uma outra peça chamada Vícios, que eu fazia um pastor muito louco. Então era uma peça que falava sobre drogas. E aí essa questão mesmo é mais pelos lugares que eu me apresentei, porque a gente se apresentou dentro de presídio, a gente se apresentava em igreja, a gente apresentou nos grandes teatros do Rio de Janeiro, a gente ia da praça aos grandes teatros. Então, para mim, foi a grande escola, assim, esses dois espetáculos. E o Maquinário depois, até porque o Maquinário tem uma memória afetiva de ter sido a primeira peça que eu escrevi junto com o Washington e o Jesus, e a gente produziu. Foi a primeira coisa que a gente produziu junto. Um pouco antes eu tinha produzido com a Milene como diretora o monólogo dela, né? Que é também minha amiga, assim, minha irmã, sabe, né? Tu conhece também, enfim. Mas é isso, acho que é o Maquinário e as duas peças que eu fiz no CTO. Esses três trabalhos são muito, muito importantes para mim. E por último também a peça que eu fiz ano passado, que eu gostava muito dos personagens que eu fiz, que foi a Cinelândia Noir, é a direção do Thiago Pique, e foi muito legal, foi uma experiência muito maneira, que era teatro-cinema, que a gente fazia lá naquele espaço aquele espaço de cinema ali no Unibanco, não sei o nome, espaço do lado ali do metrô de Botafogo. Sim. Aí era bem legal também. Bacana. Mas é isso. Mas são esses três espetáculos, assim, personagens, que eu gosto muito. E você já fez algum trabalho nesses 28 anos de carreira? Você já fez algum trabalho com vídeo, assim, ou um filme, ou TV, ou um vídeo pequeno, alguma coisa? Isso, a Estação Net Rio, Vitor. Já fiz, sim.
algumas experiências em televisão, e tenho também 3 curtas ou 4, e um longa, ou 2 longas. Aí eu já começa os 44 já começa a dar problema, né? Que aí eu não estou lembrando da. É engraçado, eu tenho uma coisa tão grande com teatro que as coisas que eu fiz para telinha eu não lembro direito, mas eu devo ter uns 4 curtas, um longa e um média-metragem. É, é isso, acho que é isso, sim. Porque a gente que é periférico, a gente tem esse problema de alcançar esse mercado, né? É. E no começo eu tinha muita bitolação com isso, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas depois fiquei pensando, não, cara, eu não quero ser, eu não quero ser um produto do audiovisual, eu quero ser ator. E para ser ator não precisa ser só do audiovisual, né? Então eu desencanei. Claro que eu não estou cuspindo para o alto, claro que eu corro atrás também, né? Se pintar, vai ser natural e eu vou adorar, vou fazer, mas é muito mais teatro do que telinha e telona, mas eu tenho algumas coisinhas sim que eu fiz. Bacana, bacana. E vem cá, você falou sobre periferia, e agora eu queria te perguntar isso. Como você, um ator, né, já profissional, porque eu te conheço, você tem DRT e tal, trabalhou com vários diretores, como você vê a situação do ator da Zona Oeste? Olha, hoje em dia já está melhorando, mas na época que eu comecei, que nós começamos, era muito complicado. A gente não tinha acesso a nada, nada, nada. Eu não sabia nem o que era DRT. Tanto que eu fui muito relapso até nesse sentido. Eu fui tirar meu DRT há uns 15 anos atrás. Eu não tenho, assim, nem sabia o que era. Então, é complicado. A gente faz as coisas na garra ali. E, assim, o ator da Zona Oeste, hoje em dia, já é mais organizado, já tem essa coisa mais da internet, né? Tanto que eu acho muito bonito o trabalho dos meninos do Pipa, né? Que eu conheci eles lá no Centro-Oeste, e são os meninos que estão aí galgando uma coisa muito interessante, né? Já tem uma escola, né? Uns meninos de 20, 25 anos tendo uma escola de teatro, mas na nossa época era muito diferente, então é complicado. Eu acho uma situação complicada. Até, por exemplo, eu já cheguei a perder personagem porque eu dizia que eu morava em Campo Grande. Sim. Não, como é que você vai chegar aqui? E aí passei por esses perrengues, né? Enfim, e tudo muito distante, né? Até porque as coisas que aconteciam aqui tem essa coisa da união também, que as pessoas aqui não se unem, né? Hoje em dia tem a rede Baixada em Cena, que o pessoal se reuniu e tal. Então, por exemplo, em 2007, eu tive esse reencontro com a Milene. Eu conheci a Milene em 2000. Aí eu conheci ela nesse negócio de animação de festa, né? E a gente ficou um tempo sem se ver. Em 2007, ela me chamou para dirigir uma peça, que era o monólogo dela. E aí a gente fez essa parceria. E a gente criou a Companhia Teatral Caixa Imaginária, que a gente tem 3 espetáculos já com essa companhia, que a gente, vou dizer que é sediada em Bangu, né? Que é eu e Milene e os atores que a gente vai convidando, né? Sim. Mas eu acho complicado. Muito complicado. Então, o Caio está perguntando aqui: existe alguma diferença para o ator entre fazer filme, peça de teatro e novela? Qual o desafio enfrentado para cada um desses trabalhos? Então, filme, a tela em si, eles trabalham mais isso aqui, né? Então, quanto mais neutro você for, melhor, né? Porque se você fizer assim, aquela coisa do clown, aquela coisa teatral, aquilo ali vai gritar dentro do. Vai gritar na tela e o diretor vai falar menos, menos. Na televisão e no cinema, o menos é mais. Já no teatro, o teatro é onde você
é onde você experimenta mais, né? Até corporalmente falando, você experimenta muito mais. Agora na televisão não, é isso aqui. Então é isso, é mais as duas linguagens que eu costumo colocar o cinema e a televisão no mesmo patamar, apesar de que o cinema é uma coisa mais artesanal, né? A televisão ela já é mais como quem diz, é uma coisa de é um é um produto, né? Aquilo ali você grava 500 cenas hoje e tem que estar a cena aparecendo amanhã. Agora o cinema não, já é mais trabalhado e tal. Então, mas num geral é aquela coisa. Na tela, o menos é mais. Se você for muito careteiro, você já começa a perder personagem por causa disso. Eu fiz testes como ator para cinema e que eu perdi personagem porque eu sou muito careteiro. E até hoje, boa noite, Rodrigo. Então, até hoje eu tenho esse problema porque a gente que vem do teatro, que fez mais teatro do que cinema e TV, a gente tem esse problema de ser muito, né? E caras, e bocas, e corpo. Então, é complicado. Mas é isso, eu acho que tudo é estudo, tudo é você procurar estudar e que você vai se dar bem. Rodrigo, Eu mesmo tô com 28 anos, eu tô aprendendo. Somos eternos aprendizes, né? isso aí. Bacana, bacana essa sua explicação, e é a verdade mesmo. Novela, TV e cinema é tudo muito enquadrado, tudo muito curto, pequeno, né? Cada gesto, cada olhar tem que ser mínimo. Já no teatro, tudo é mais aberto, tudo é mais. Não é exagerado, mas é mais vivo, né? Exato, né? Tudo muito mais vivo, né? O teatro né, onde você se permite. E o teatro tem essa coisa de você tem 40 anos, você pode fazer um garoto de 20. Já no cinema e na televisão, não. Você não vai poder fazer. Eles trabalham com o real. Você tem 40, você vai fazer um personagem de 40. É, Porque o teatro tem essa vantagem, né? é. Eu fiz 80, né? Mais de 80 anos. Caio, O teu personagem era um senhorzinho, né, mesmo, né? Era um senhorzinho. a Zona Oeste, infelizmente, ainda é um fator limitante. Vitor, sim, Vitor, é assim. É como se as pessoas da Zona Oeste não tivessem direito à cultura. Espaços têm, ótimos, por sinal, mas não há interesse em investir nisso. Rodrigo, Com certeza. É assim, e eu falo assim, mesmo por experiência. A última vez que eu coloquei uma peça na Zona Oeste, cara, eu tive problema de saúde, assim, eu fiquei mal, porque eu consegui zerar público, não tinha gente para assistir a peça. Eu fiquei muito mal, e assim, porque você dá o teu sangue para aquilo ali, de repente faz divulgação, gasta um dinheirão com flyer, com banner, um monte de coisa. Até na época eu tinha conseguido até anúncio em rádio, um monte de coisa, e eu consegui zerar. Tu pensa, você tá produzindo uma peça, dirigindo, e não ter uma pessoa, tinha uma pessoa na plateia, que era o meu irmão, o Carlinhos. Quer dizer, para mim foi muito complicado. Depois daquilo ali, eu falei, gente, depois daquilo eu não fiz mais peça na Zona Oeste, eu não fiz. Foi inclusive 2015, um ano depois dos embrulhos. Muito complicado mesmo. As pessoas não prestigiam, entendeu? Os próprios colegas, né? Todo mundo quando está em cartaz, todo mundo entra lá no teu inbox. Olha, eu tô em cartaz, vem assistir minha peça. Você assistiu a minha? Dá vontade de falar, né? Mas Robson de Oliveira entrou aí, seja bem-vindo. Tem ótimos espaços, sim, Vitor. O Vitor listou aí a Lona, Elza Osborne, o Teatro Arthur Azevedo. No Shopping Bangu tem um teatro maravilhoso. Mas é um absurdo, porque ninguém dá esse valor à classe, né? Que é essa arte que tem, e o próprio povo mesmo não apoia, né?
Quem Não, sabe? e assim, é aquela coisa, o Paulinho Gogó vai lotar aquela lona É, a lona do Elza Osborne, mas a gente mesmo, a gente tem que fazer isso para conseguir colocar público ali, quer dizer, é muito complicado, então não dá para você fica se sentindo assim você fica se sentindo assim impotente. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei doente mesmo, Maurício. Sabe o que é ficar doente? eu Sim, porque você imagino. está produzindo a peça. Eu gastei dinheiro com aquilo. Eu dirigi a peça, quer dizer, eu fiz tudo, todo um projeto, e aí eu fui ter público depois no Parque das Ruínas. Eu tive público no Parque das Ruínas, com a mesma peça, eu consegui ter público no Parque das Ruínas, e agora na minha terra, na época, eu não consegui ter público. Enfim, são Lá, essas coisinhas, né? lá no Pinheiro, obrigado, Laís. Fica aí com a gente, Laís. Bacana, bacana aí. Isso me recorda também os meus trabalhos. Eu também já produzi alguns trabalhos aí que eu não tive retorno nenhum, entendeu? E assim, é decepcionante, porque a gente É muito. investe tempo, investe dinheiro, investe tudo, e quando vem não tem nem como pagar o elenco, né? Não tem como. Ou você Não, tira do bolso, e você já se deu mal, entendeu? Isso é muito, muito chato. não, com certeza. Não, e é engraçado, por exemplo, uma das experiências boas que eu tive de público foi com a tua peça, com a peça da Djanine. Eu consegui comprar uma bicicleta. Eu até botei no Face. Eu consegui comprar uma bicicleta com cachê dos embrulhos. Porque vocês tinham, até, não sei se estrategicamente, ela botou a peça em cima do palco, né? É, E não usou a plateia. Então sempre tinha público, né? A peça nunca. Sempre tinha bastante gente assistindo, né? E foi das poucas vezes que na Zona Oeste eu consegui ter um público. Muito legal, mas nas minhas peças mesmo foi muito complicado. legal, legal. E agora, sobre essa coisa de palco, como a gente falou que os embrulhos foi em cima do palco, junto com a plateia no palco, eu queria saber, você já passou por alguma saia justa em cima do palco? Saia justa. Ah, saia justa não, Maurício, mas já aconteceu de eu estar num festival, foi na época do Teatro do Oprimido, eu entrei em cena com febre, febre, sabe o que é febre? De 40 graus. E eu fiz a peça, parecia que não estava acontecendo nada, que eu estava muito bem. Quando eu saí, praticamente eu fui carregado para o Souza Guiar. Eu passei mal, assim, eu fiquei muito bem em cena, mas quando acabou a peça, eu falei, nem sei o que eu tô fazendo aqui com essa febre toda, e foi isso. E assim, aconteceu um negócio engraçado. Isso Isso aí. aí foi um infantil pra fazer. Engraçado foi no Mackenzie. Conhece o Esporte Clube Mackenzie no Meyer? Eu fazia uma peça que era Sequestrar um Branca de Neve. E aí, o que acontece? Era um palco assim, pequenininho, né? Bem, quase no chão. E tinha aqueles cenários antigos da gente de pano, né? Aí tudo bem, no final da peça, o garoto que fazia o aprendiz lá da bruxa, o garoto era muito maluco, ele era muito doido, ele era doido em cena e doido fora de cena. Não sei o que ele fez, que ele caiu por cima de um fogão que tinha na peça, e aí caiu o cenário todo. Aí tava lá a diretora, lá que ela operava, era uma fita, negócio de fita cassete, aqueles aparelhos de som de fita cassete, ela com a cara assim, ó. Puta da vida, cara, aquele dia eu não aguentei. Cara, foi muito, acho que foi a coisa mais assim, um mico, né? Não foi comigo porque tava em cena, né? Mas foi a coisa mais doida que aconteceu comigo em cena, foi isso aí. Bacana. E você já esqueceu o texto? Esquecer texto já aconteceu, sim. Já aconteceu, mas aí assim, eu sou o rei dos improvisos, né? Então as pessoas nem percebem quando eu estou esquecendo o texto. Inclusive foi na peça do Sonho ao Caos, que eu fazia com a Milene, que eu tive que substituir um personagem, assim, faltando 1 ou 2 semanas
o garoto saiu da peça. Eu tive esses problemas, assim, aí eu tive que decorar, o texto era muita coisa, era o protagonista da peça, e tinha muito, a Milene, ela escrevendo, ela era aquela autora que escreve bifes e bifes e bifes, e meu Deus do céu, eu tenho 2 semanas para fazer isso aqui, como é que vai ser? E era muita coisa, então, assim, eu improvisei muito nesse período, que eu tive 2 semanas, mas foi, foi uma experiência. Eu não cheguei a esquecer texto, não, mas eu já esqueci de entrar em cena. Isso já aconteceu. Eu já esqueci de entrar em cena e foi um buraco. Depois eu levei um esporro do diretor, quase que fui expulso da peça, mas fiquei na peça até o final. Você já se sentiu desconfortável com algum personagem? Pablo, o Caio está perguntando. Algum personagem? Já. Acho que já. Não, não foi assim. Eu fui fazer uma peça que eu tinha que estar em cena nu. E aí eu fui fazer, eu estava ensaiando e eu sempre ensaiava com a roupa, né? E no dia que eu tive que fazer o nu, entrei, eu fiz legal, mas aquilo ali para mim não foi. Hoje em dia eu lido melhor, mas eu era muito novo, eu tinha 18 anos na época. Foi a minha segunda peça, segunda ou terceira. Mas eu fiz, foi mais, né, não foi a questão do personagem, foi a questão do nu. Hoje não, porque hoje com 28 anos de carreira, se a gente tiver vergonha do corpo, sendo ator é complicado, né? Mas com 18 anos você tem aquela coisa, né? Até porque hoje em dia essa coisa do padrão sempre existiu, né? E eu fui um adolescente muito magro. Então, tu imagina, né? Aquela coisa branca, esguálida em cena, pelado. E eu falei, ai meu Deus, mas foi isso. Acho que é a questão do nu, mas não foi o personagem em si, não. Não foi problema com o personagem. Eu sempre encarei os personagens com muita. Eu me apaixono pelos personagens, na verdade é isso. Nós, né? Nós nos apaixonamos. Porque sempre É. Já aconteceu assim, não vou citar nomes, de eu ficar incomodado com a direção do espetáculo, porque eu me senti tolhido, de eu não conseguir mostrar o que eu tinha desenhado para o personagem, porque o diretor falou que não precisava, quanto mais eu fosse eu em cena, eu ia estar mostrando a verdade, então isso para mim foi um pouco complicado, mas a gente passou por isso, eu consegui passar por isso. A Lubinha Amaral está perguntando já que você teve que beijar em cena. Já, algumas vezes, e a última vez foi a Milene. A Milene para mim foi muito tranquilo, porque a Milene a gente é irmão praticamente, então beijar ela é muito fácil, porque a gente já se beija normalmente, né? Mas eu já beijei em cena, inclusive já beijei homem em cena, eu fazia um travesti numa peça, em 2002, por aí, eu fiz uma cena de beijo, já gay, já beijei, só não beijei cachorro em cena ainda, mas já beijei. Tá perguntando se você já se sentiu desconfortável com a atuação de algum colega. Com a atuação de outro colega. Olha, eu nunca me... não. Eu me sinto desconfortável já me senti desconfortável com colegas de cena que não tinham compromisso. Isso me deixa muito irritado, cara, porque eu sou muito cri-cri. Eu sou aquela pessoa que, se você marca às 7, às 6h55 eu já estou ali, então isso me irritava muito. E quando eu fui dirigir peça, eu tive muito problema. Eu cheguei a conversar isso contigo, não sei se você lembra. Eu tive problemas de trocar personagem, ter que trocar atores na peça no meio da temporada, foi horrível. Então, e você fazer peça com a pessoa que você não está, por exemplo, na peça do Sonho ao Caos, que eu dirigi, o protagonista resolveu sair da peça na metade a gente estava em cartaz em 2 teatros ao mesmo tempo, que era o Armando Gonzaga e o Arthur Azevedo. E ele saiu.
saiu da peça. Sorte que tinha um ator que sabia todos os personagens. Ele fazia um personagem menor e ele entrou e fez o personagem. Foi o que me salvou. Foi na época também que eu fiquei doente, fiquei muito mal. Mas, assim, eu costumo abster essa coisa, assim, porque eu acho que o Pablo não vai ter problema o Pablo vai ter problema, às vezes, com o colega, mas o personagem não vai ter problema com o personagem do Maurício, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. É muito. Eu acho que também não acontece, não. Eu acho, né? Comigo não aconteceu, não. Já fez algum trabalho sem acreditar no texto? Joaquim, beijo. Daiane também, aqui Já. tá aí. Seja bem-vinda. Boa noite, gente, que estão entrando aí, galera. Então, já aconteceu de eu pegar textos que eu não gostei muito, mas assim, de não gostar do personagem, acho que não. Mas já teve problemas assim de eu chegar no diretor e falar, será que não pode mais ou menos isso, dar uma... A gente, né, já aconteceu de eu também levar um corte e falar, não, mas o texto é meu e o problema é seu. Quer, não quer, não quer. E mais, num geral, eu não tive esse problema, não. Já teve texto que teve um problema de embocadura, que eu tenho que aí você vê que foi escrito muito coloquialmente, às vezes o personagem não é aquela coisa coloquial, então é complicado você pegar um personagem que você vê, você conhece, a gente pega o personagem, o personagem é nosso, então a gente estuda aquilo ali e vê que aquilo ali não tá, aí você vai, até durante o espetáculo, você vai mudando uma fala ou outra, não mudando o sentido da frase, mas acho que é mais isso mesmo. A Lubinha está perguntando como você lida com pessoas que tentam te sabotar. Então, que tentam me sabotar, cara. Cara, sabe que eu sou uma pessoa muito boba. Eu já fui sabotado várias vezes, tanto que poxa, com aquela coisa de querer ser amigo dos amigos, toda peça que eu produzi, eu sempre chamei os amigos. E nisso eu fui levando um monte de rasteira. Tanto que assim, eu e a Milene, a gente se dá bem por causa disso, que ela é justamente o oposto de mim. Ela fala, Pablo, você é muito bobo. Então as pessoas vinham me dando rasteira e a Milene me sacudindo. Pablo, não faz... Sabe, entende? Eu não sei se eu sei lidar com isso, mas eu fico muito mal. Eu fico muito mal, tanto que eu tenho pessoas que hoje em dia, eu não falo mais por causa disso. Eu tive dois problemas de amizades, assim, duradouras. Eu terminei a amizade, não sei nem se essa era amizade de um lado só, porque da minha parte acho que era, mas acabou, acho que da outra pessoa não era, por causa de trabalho, mas eu lido assim, eu costumo lidar com naturalidade, eu acho que é aquele negócio, né, bicho? Quem puxa teu tapete hoje, amanhã o tapete dela também vai ser puxado, né? E estão perguntando aqui uma pergunta interessante, Laís. Laís está perguntando, você já recebeu algum papel que você não gostou e no final começou a amar o papel? Ai, já foi, já. Eu fazia um presidiário. Só que esse presidiário, ele não tinha fala nenhuma. E assim, eu tinha 24 anos, já naquela época eu tinha pouquíssimo tempo de teatro. Eu achava que era aquela coisa do ator egocêntrico. De eu achar que o ator que tem fala é o que tem destaque. E não, eu fui indicado como ator coadjuvante nessa época por causa desse personagem, que era um cara que ele não tinha fala, mas tudo era isso aqui. Então, esse personagem eu não gostava pela essa questão de não ter fala, e de repente foi um dos personagens, das poucas vezes que eu consegui ter uma indicação como ator, foi nessa peça que eu não tinha fala, que era um personagem que não tinha fala. Ednardo Aguiar entrou, seja bem-vindo aí. Ah, o Ednardo, meu amigo. A gente começou junto lá no Arthur Azevedo. Legal, bacana.
Seja bem-vindo. Meu amigão já de 28 anos. Essas largas dos amigos, né? Paulo, deixa eu te perguntar. O cara está perguntando, você já teve coragem de recusar um papel? Como isso é visto neste ramo? Se você já recusou algum papel e como isso é visto? Então, eu nunca cheguei a recusar papel, até porque a gente vive numa briga atrás de um papel, então é complicado. Eu costumo, assim, já aconteceu de eu ir em projetos que eu via que era furado e eu saí no meio. Que, por exemplo, uma peça que eu fiquei ensaiando 1 ano, 2 anos, e nada da peça estrear, eu falei, pelo amor de Deus, o texto era até bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Gastando dinheiro de passagem, me deslocando, mas eu nunca recusei, não, papel, assim, eu acho que o ator tem que ter essas coisas como desafio. É claro que, por exemplo, você não vai pegar uma coisa muito... um tempo atrás me chamaram para fazer um negócio de cabeção, aquele teatro de infantil de cabeção. Aquilo ali, para mim, pelo amor de Deus, eu vou fazer cabeção, eu vou fazer na animação de festa. Aí aquilo ali para mim não é uma coisa para ator, aquilo ali é para recreador, alguma coisa assim, não. Entendeu? Isso aí eu não faço, isso aí eu já recusei de fazer, porque eu acho complicado, mas Tá. no mais Boa noite. Valeu, tio. Tio Tatá. Paulo, agora, antes que acabe, já entramos nos 10 minutos finais. Então, vamos lá. tá. Como é possível descrever, em 2020, o artista que você se tornou? Então, hoje em dia eu sou um cara que antigamente eu vou dizer que eu tinha essa coisa do eu quero ser famoso, eu quero fazer televisão, eu quero fazer cinema. E hoje em dia não, eu quero ser artista, eu quero estar por trás. Se tiver que fazer uma luz, eu vou fazer a luz. Se tiver que fazer o figurino, eu vou fazer. Eu quero estar ali. Eu sou um bicho de teatro. Hoje em dia eu me defino um bicho de teatro e fama para mim é qualquer coisa. Se é consequência, se vier bem, se não vier, amém. Mas o meu barato, o meu tesão mesmo tá ali, ou nos bastidores ou na frente. Mas é isso, mais aí, porque a gente, quando é jovem, a gente tem essa coisa de almejar muito a fama, essa coisa, e hoje em dia não, eu sou artista. Eu não sou, eu não sou como quem diz, uma celebridade, não quero ser uma celebridade. Essa celebridade me inscrevo pro Big Brother e fico ali e pronto, né? Mas não, hoje em dia eu gosto dessa coisa de ser ator, de ser artista. O tio Tatá está perguntando a você, Pablo, se você lembra dele. Eu lembro, é o Hélio, tio Tatá, que a gente fazia animação junto. É ele, né? Eu acho lembro, claro que eu lembro. eu lembro, maravilhoso. Laísa está falando, mas já tão rápido, estou gostando tanto. Sim, Laísa, aqui acaba em 59 minutos. Vitor, da natureza do ator, a vaidade. Espera aí que o Vitor escreveu um texto grande aqui. A vaidade... Pior que não está vindo, eu não estou conseguindo ler, não está vindo nada, que travou as mensagens que eu não estou conseguindo ler nada. Lê para mim aí, Maurício. Da natureza do ator, a vaidade é uma característica inevitável. A gente gosta de se mostrar, se exibir. Personagem sem falar é complicado mesmo, precisa de uma maturidade, isso só vem com o tempo. Isso mesmo. Ele é muito complicado. Vitor, hoje já se percebe isso, mas o início deve ter sido difícil. Sim. Antes da ternura, Laísa, antes de terminar, qual dica você... Espera aí que a Laísa estava fazendo uma pergunta. Qual dica você daria para quem quer ou sonha em ser artista? Qual dica você daria? Eu acho que é estudar sempre. Não tem grana, cara. Tem muita coisa gratuita. Eu mesmo sou o cara dos cursinhos. Eu estou sempre fazendo coisa. Eu conheci não sei se o Rudolf ainda está na live, o Rudolf e o Newton. Eu conheci o Rudolf num curso de atuação para câmera com o Thiago Pique, e era um curso de graça. Então, tem cursos no Sesc maravilhosos. Ano passado, eu fiz um curso de 1 ano com a Lubinha,
que está aí. A gente fez o curso de 1 ano de graça, maravilhoso, todos os sábados, a gente ficava o dia todo lá no Ponto Cine. Então tem muita coisa assim, não tem grana, mas procura, você vai que você vai conseguir. Mas estudar, e se você quiser se aprofundar mais, faz uma Unirio, faz um Martins Pena, que acho que esse é o caminho. E estudar, e não entrar nessa achando que é a coisa da fama, porque muitos amigos meus que começaram só focando na fama ficaram lá atrás. Porque o buraco é muito mais embaixo. É uma profissão muito complicada, que você tem mais não, é 10 portas na tua cara para uma se abrir. Então é muito complicado essa coisa do... Acho que a primeira coisa é vocação e estudar, porque e ver qual é a tua. Porque realmente tem gente que só quer entrar pela questão da fama, e não é isso. Não é, a fama é legal, mas ela é uma consequência. Ela não é a... Se você não estudar, se você não procurar, a coisa não vai fluir, não. E você vai ficar lá atrás, assim como eu costumo até falar. Eu comecei lá no Arthur Azevedo, o Ednardo está aí, né? Não me deixa mentir. A gente era um grupo de 30 atores. Acho que só continuou eu, o Ednardo faz coisas assim esporadicamente, e o Andrews, só. E tu sabe, né? Tu também deve ter passado por isso. Pessoas maravilhosas, muito talentosas, que ficaram lá atrás. Enfim, é persistir e estudar. Olha, a Letícia falou, nossa, Pablo, concordo muito com você nesse lance de ser artista. Sim, a gente amadurece, né? O tio Tatá falou que é o próprio. Nosso curso, perguntaram aqui, cadê a Cyndi Lauper, Pablo? Por onde anda a Cyndi Lauper? Ednardo! Era um amigo nosso lá do curso do Arthur Azevedo, que ele fazia fazendo por onde anda a Cyndi Lauper? Aquelas coisinhas internas que só eu e ele entende. Obrigada, Daiane. Bom, antes que termine, porque agora já falamos tanto e tem 4 minutos, Pablo, narra um fato marcante que envolve eu e você no teatro. Um fato marcante, então, os embrulhos, mas o mais marcante foi o que não aconteceu, foi quando a gente ensaiou para fazer o maquinário, que eu estava apaixonado pelo teu boneco e a peça caiu, né? Teve uma greve de ônibus, né? E aí a gente teve que cancelar a apresentação que seria lá na Arena Jovelina. E é uma frustração que eu tenho hoje em dia, mas acho que o fato marcante é esse. São os 2 trabalhos que a gente fez juntos, e que ficou assim, uma coisa assim que ficou no ar, né? Porque não aconteceu, né? Que é isso. Bacana. Bom, o Pablo está falando de 2 trabalhos que a gente fez juntos. Ele era um dos autores e diretor do grupo, que ele também era ator, que fazia o personagem Mosca, e o espetáculo era um maquinário. E eu fazia o boneco, e éramos todos moradores de rua, né? Era um texto bastante forte, dramático, e que tratava de um assunto muito social, né? Sociocultural mesmo, do Rio de Janeiro. E era um protesto forte. A Lubinha está perguntando se você tem algum projeto futuro. Tenho, inclusive com ela. A gente estava ensaiando a peça, que era uma comédia. Eu nunca dirigi comédia na minha vida, e a Luba me mostrou o texto dela, que é Encalhadas por Acaso, e eu me apaixonei pelo texto. E aí a gente falou, deixa eu dirigir, eu meio que coloquei assim, vamos dirigir isso. Aí a gente começou a ensaiar a peça já estava quase terminando, a gente ia estrear em junho. E aí aconteceu a pandemia e a peça suspendeu, né? Mas a gente vai retomar ela em nome de Jesus. Porque estamos com o elenco aí ainda engatilhado, a peça já estava pronta praticamente, né? Pablo, a gente vai estrear. Faltam 20 segundos. Eu quero te agradecer, agradecer a todos que participaram da live, e quero te agradecer, meu amigo, por essa participação ilustre e esse grande amigo que você é na minha vida.
E eu agradeço a todos, a você, a meus amigos que estão aí, a seus amigos. E é